Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Introdução à Linguística. Hoje vamos falar um pouco sobre a linguística cognitiva. Nas últimas aulas, eu mostrei como se deu a guinada pragmática dentro do estruturalismo. Agora vamos falar como se deu a guinada pragmática dentro do gerativismo. Então, a linguística cognitiva surge nos Estados Unidos nos anos 70, como uma crítica a certos aspectos do gerativismo, né, e uma ampliação do escopo de estudo do gerativismo para as questões mais interacionais. Então, o gerativismo ele postula que existe universais linguísticos e elege como objeto de estudo da linguística gerativa os universais linguísticos. E a linguística cognitiva vem para tentar tratar daquilo que é particular na língua também. Então, estamos falando aqui basicamente de competência e desempenho, né? O desempenho seria também um objeto de estudo da linguística e teria características particulares dependendo do contexto e dependendo do uso que as pessoas fazem da língua. O gerativismo também postula que existem faculdades mentais, né, incluindo a língua como uma faculdade da mente, da cognição, e a língua seria uma coisa separada. E para a linguística cognitiva, não tem como separar as faculdades mentais. Elas são órgãos da mente, né, que funcionam em conjunto, produzindo significados, produzindo ações, emoções e pensamentos de uma forma integrada. Então, a linguagem ela é indissociável de outros aspectos do pensamento. Na verdade, a linguagem ela é produto da interação entre diversas faculdades mentais e o meio, o contexto. Então, a linguagem seria o resultado da interação entre cognição e experiência. Cognição mental e a experiência diz respeito à percepção humana, né? A percepção que a gente tem por meio dos sentidos e também da interação. Então, vamos ver mais daqui para frente. Então, a cognição para o cognitivismo é não modular, ou seja, não existiria essa separação entre faculdades da linguagem, mas sim um corpo único que age integradamente. E a cognição também é corporificada, né? Não existe cognição sem um corpo, né? Não existe a mente humana sem o ser humano. Então, além de se preocupar com essa questão das relações entre linguagem, cognição e o ambiente, a linguística cognitiva está preocupada também com as funções motoras, funções cognitivas e psicomotoras e sociais do ser humano. Isso tudo está integrado dentro daquilo que é a língua, dentro da produção linguística. E daí existe a concepção aqui de linguagem como interação. É semelhante ao que a gente viu nas aulas anteriores, né? Não existe linguagem sem interação. Então, e por causa disso, ela não seria, então, a língua não seria apenas um conjunto de regras abstrato que existe dentro da mente, porque a língua só existe no momento da interação, dentro dessa perspectiva. E por isso essa vertente também é chamada de sociocognitiva, né? Linguística sociocognitiva ou sociocognitivismo, que guarda alguma relação com aquelas teorias que a gente tem da psicologia, né? O cognitivismo e o sociocognitivismo. Então, a significação seria uma atividade coletiva. A gente viu anteriormente a ideia de significado e significação. Então, o processo de significação é como a gente dá sentido às coisas que existem no mundo. E isso, primeiramente, a gente viu que não é uma simples percepção do que é externo, você vê aquilo e internaliza aquilo, mas sim uma produção que é produzida internamente, né, cognitivamente, em interação com o meio, com a realidade. E daí, dentro do sociocognitivismo, a gente tem que a significação é uma atividade coletiva, então não só ela é uma produção mental que se relaciona com a realidade, mas na verdade ela é uma produção coletiva. Então ela não vai estudar a cognição de uma pessoa, a cognição do cérebro, mas sim a cognição de pessoas interagindo, né?
E também vai postular que os princípios gramaticais são dinâmicos. Isso a gente viu também, né, nas aulas anteriores, como que se dá em outras vertentes. As regras gramaticais, a própria língua em si, ela é moldável, né? Então, as regras estão sempre mudando, a língua está sempre mudando, e isso se daria, então, pela interação. Então, já difere daquela ideia que a gente tem de uma faculdade da linguagem única, universal, que ela já vai determinar as regras da língua que a pessoa vai adquirir dentro da sua própria língua. Enquanto, na verdade, essas regras seriam o resultado da interação entre as pessoas, né, por meio desse ferramental cognitivo que ela já possui e situado, né, dentro de um contexto social e cultural específico. E daí é interessante a gente destacar aqui, dentro do cognitivismo, o conceito de processo de significação. Como eu falei, pessoas vão produzir significado por meio de um processo cognitivo interacional. E a linguística cognitiva vai falar em termos de mecanismos de construção de sentido. Então, a gente teria um algoritmo, né, mental que vai construir sentidos a partir da experiência, a partir da percepção. Então, como eu já falei, vai estar as relações entre cognição e experiência. Essa construção de sentido só se dá pela experiência. Aqui eu vou dar um exemplo de, de classificação do mundo, né, por meio dessa teoria. A gente tem a palavra xícara, né? Xícara é um significante, que ele vai ter um significado, né, uma imagem mental. Essa imagem mental, na verdade, ela é formada por uma série de imagens mentais que pertencem a essas faculdades mentais, né? Como, por exemplo, a forma da xícara, né? Como é uma forma de uma xícara. Quando você ouve a palavra xícara, imediatamente você vai formar essa imagem mental que ela tem uma determinada forma, ela tem uma determinada textura, ela tem uma determinada função, não só a função primordial, que seria de conter líquidos, mas quais seriam as funções habituais da xícara, né? Que tipo de líquidos vai numa xícara, como que ela é usada, em que contexto, questões relacionadas ao manuseio da xícara, contextos de uso, né? Em que situações você usaria uma xícara, que é diferente de dizer copo, né? Xícara e copo são coisas diferentes e elas vão mobilizar toda uma série de significações diferentes e alguns iguais. Então você pode ver que pelo processo de significação, de dar nome às coisas, a gente está mobilizando diversas faculdades mentais, diversas áreas do pensamento para a construção de um significado. Outro conceito importante dessa teoria cognitiva é a noção de perspectiva. O significado só existe quando ele é interpretado, né? Então, a realidade, tal como ela se dá na língua, ela não é um fato externo, mas sim uma interpretação que a gente faz da realidade. Então, toda a informação é posicionada. Sempre que você diz algo, existe um posicionamento dentro daquele dito, né? Aquela significação está posicionada em relação ao seu posicionamento físico mesmo, ou um posicionamento ideológico, opinião, interpretação, conhecimento. Por exemplo, é, quando a gente diz a palavra entrada ou quando a gente diz a palavra saída, geralmente as palavras são sinônimos, né? Estão significando a mesma coisa. Você diz, esta aqui é a entrada ou esta aqui é a saída. Você está falando da mesma coisa, né? Uma determinada porta ou portal ou caminho, né, por onde você pode passar para entrar ou sair de um lugar. Mas você pode notar que quando a gente fala essa entrada ou essa é a saída, são obviamente duas frases diferentes. E daí qual a diferença entre elas, né? Essa diferença se dá no ponto de vista pragmático e semântico. Então está relacionado com o ponto de vista. Você só vai falar essa é a saída se você estiver saindo, né? Se você estiver entrando, isso não passa pela cabeça. Isso aí seria um exemplo de ponto de vista, né? Dentro da perspectiva existe ponto de vista, figura, fundo, conhecimento de base, dentre outros conceitos que são importantes aqui. O ponto de vista seria, então, essa característica da significação
de ser sempre em relação a alguém, em relação a quem fala. Figura e fundo também vai dizer respeito a essas relações de posicionamento, mas dentro dos próprios objetos do discurso, né? Dentro das coisas que estão sendo significadas. Aqui um exemplo, né, que é dado aqui no livro, o quadro está sobre o sofá, e a outra frase, o sofá está sob o quadro. Então, elas estão dizendo a mesma coisa, né? Você consegue criar uma imagem mentalmente, né, dessa sala, desse cômodo, que tem o quadro sobre o sofá e que tem um sofá sobre o quadro. Mas as duas frases são diferentes, né? Porque está colocando uma figura, uma determinada figura e um determinado fundo, né? Figura é aquilo que você está focalizando, é aquela informação que é o núcleo da sentença. E fundo seria aquilo que é menos importante, né? Tem até a ver com aquelas questões que a gente estava falando de tema e rema também, mas aqui num sentido mais amplo, né? E por último tem o conhecimento de base. Isso aqui é muito interessante, isso aqui vai fazer parte de muitas análises linguísticas, né? Dentro desse escopo mais pragmático. Que um exemplo seria a frase eu descobri que tenho o vírus, né? Hoje em dia tem essa coisa muito engraçada de as pessoas falarem palavras como o vírus, a doença, a transmissão, e nunca tem um referente, né? Não é um determinado vírus, uma determinada doença, ou uma transmissão de algo para alguém. É sempre uma coisa meio genérica, só que as pessoas entendem. Então, geralmente, a pessoa vai entender a frase. Quando você fala, acabei de descobrir que eu tenho o vírus. Então, você está empregando aqui um conhecimento de base. Existe um conhecimento de base de qual seria o referente de o vírus. E aí tem essa frase com uma significação que é metonímica, né? Você está usando um determinado termo para significar algo mais extenso, mais específico. E por fim, a gente tem o conceito de projeção, também muito importante dentro da linguística cognitiva, de onde deriva o conceito de metáfora. A projeção seria, você tem dois domínios, né? Dois domínios semânticos. Você tem um domínio de origem e um domínio alvo. Então, você vai usar palavras de um domínio como sendo de outro. Um exemplo disso seria o espaço para significar tempo, né? Então, quando a gente diz 5 anos atrás, a gente está usando uma noção de espaço, né, atrás, para significar tempo. Então, tem uma projeção de um domínio, domínio de espaço, em relação ao domínio de tempo. Aqui, dei outro exemplo também do livro, né? Vou tentar passar minha ideia para você. Ele me enviou umas palavras de carinho, o deputado não recebeu bem as palavras do ministro. Todas essas três frases estão fazendo um tipo de projeção entre o domínio de enviar e receber, né? E o domínio das ideias e das palavras. Então, a gente envia palavras, recebe palavras como se fossem objetos que estão sendo remetidos. Então, passar ideia, enviar palavras, receber palavras, você pode enviar e receber palavras como se fossem objetos. Isso aí só para ter uma ideia geral, né, de alguns dos conceitos da linguística cognitiva, sempre aliando essa coisa aí da significação, da semântica com a estrutura linguística. E eu vou ficando por aqui. Essas são as referências. Eu coloquei aqui a referência de um vídeo, né? Um vídeo do YouTube. Eu vou deixar na descrição o link. E vou ficando por aqui. Até mais. Eu sou o Pacífico e até a próxima.